aleluia, aleluia. Está gostoso aqui nessa noite. Você está sentindo a gloriosa presença do Senhor neste lugar? O Senhor está aqui em cima, embaixo, ao redor e dentro. Ele está em cima presidindo a sua vida. Ele está embaixo sustentando a sua vida. Ele está ao redor protegendo a sua vida neste lugar. Está dentro preenchendo, saturando, fazendo transbordar os nossos corações. Jesus está aqui. Você não pode vê-lo, mas Ele pode ver você. Você não pode vê-lo, mas você pode senti-lo. Jesus está aqui. Nós não adoramos a um Cristo morto, mas a um Cristo vivo. Ele subiu ao madeiro, derramou o seu sangue naquele lugar por nós, foi enterrado, mas como prometido, ao terceiro dia ressuscitou. Eu louvo a Deus porque o túmulo de Jesus está vazio. Porque se o túmulo de Jesus estivesse cheio, a minha alma estaria vazia. Mas porque o túmulo de Jesus está vazio, a minha alma está cheia. Você está sentindo a tua alma cheia pela presença do Senhor nessa noite? Então, porque para Ele, levante a sua mão mais uma vez e dê um brado de glória a Deus, aleluia, neste lugar. Aleluia, aleluia. Queridos, eu gostaria de convidá-los a, nesse clima quente gostoso do calor do amor de Deus que perpassa os nossos corações, gostaria de convidá-los a abrirem seus exemplares das Sagradas Escrituras juntamente com o meu, na Epístola aos Hebreus, no capítulo de número 9. Epístola aos Hebreus, capítulo de número 9, versículos 3 e 4. Epístola aos Hebreus, capítulo de número 9, versículos 3 e 4. Todos encontraram o texto bíblico anunciado? Se sim, se manifestem com um forte aleluia. Diz a palavra de Deus: mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas do concerto. Você pode repetir comigo? E a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro, que continha o maná, e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto. Amém. Queridos irmãos e amigos, a Epístola aos Hebreus, cuja autoria é desconhecida, é uma missiva endereçada aos judeus em Roma, onde nós encontramos este autor sagrado escrevendo com esmero e no estilo alexandrino sobre a necessidade de os crentes perseverarem na fé. E ele, nessa epístola que é muito preciosa, fala também sobre a perfeição do ministério da obra de Cristo em nosso favor. Exatamente nesse capítulo 9, ele vai lembrar dos sacrifícios que eram feitos no templo e de suas imperfeições e de como o sacrifício de Cristo foi único e perfeito, substituindo todos aqueles sacrifícios que até então eram efetuados no templo. Lembrando que nessa época aqui, o templo ainda existia. Essa epístola foi escrita mais ou menos entre o ano 67 e o ano 69, pouco antes da destruição de Jerusalém e do templo, que se daria
exatamente no ano 70. E eu chamo a atenção de vocês para esse trecho em que ele fala sobre a Arca do Concerto, porque a Arca do Concerto representava, simbolizava a presença de Deus no meio do povo. A Arca do Concerto, ou Arca da Aliança, ou Arca do Testemunho, representava a presença gloriosa de Deus no meio do povo. De maneira que quando a Arca da Aliança foi levada, nós encontramos esse relato no primeiro livro de Samuel, a tristeza tomou conta do povo. Você deve se lembrar que quando o mensageiro foi chegando para dar a notícia, e Eli, o sumo sacerdote, ouviu a notícia de que seus filhos haviam morrido, isso o impactou, mas não foi suficiente para ele cair da cadeira. Diz o texto bíblico que quando ele ouviu, no final de seu relatório, aquele mensageiro afirmar que a Arca do Senhor foi tomada, aí então ele caiu por terra. E a sua nora deu à luz um filho e morreu, e pôs o menino o nome Icabod, que significa foi-se a glória do Senhor, porque a Arca do Senhor havia sido tomada. A Arca do Senhor representava a presença gloriosa de Deus no meio de seu povo. E nós podemos ver no versículo 9 deste capítulo 9, uma lembrança do escritor sagrado de que tudo aquilo que nós vemos no tabernáculo e depois templo, tudo aquilo que nós vemos no lugar santo e no Santo dos Santos era alegoria para os dias presentes. Não é diferente com a Arca do Senhor. Esse objeto feito de madeira de acácia, totalmente coberto de ouro, com 68 centímetros de largura, 68 centímetros de altura, 113 centímetros de extensão, que tinha querubins de ouro nas duas pontas, olhando para baixo e com suas asas cobrindo a tampa daquela arca. Aquela arca, repito, representava a presença do Senhor. E havia nela elementos que nos falam hoje sobre o que representa a presença do Senhor para nossas vidas. Na Arca do Senhor estava alegorizado tudo aquilo que a presença do Senhor representa para nós. Em primeiro lugar, ela era coberta de ouro, e ouro, como foi dito ontem à noite com muita propriedade pelo pastor Moisés Leopoldino, representa a glória. Mas não só isso, na tampa havia algo muito importante. A tampa era chamada de propiciatório, porque uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos, no dia da expiação, para derramar sangue de touro pela expiação dele e de sua família, e um sangue caprindo para expiação de pecado de todo o povo de Israel. Isso uma vez por ano. E aquele sangue era derramado na tampa, e então os pecados de todo o povo e do sumo sacerdote e sua família eram cancelados. Por isso aquela tampa era chamada de propiciatório, porque através daquele sangue ali derramado, Deus se tornava propício, ou seja, favorável para o povo. Então, a arca fala de glória, mas a arca fala de glória por quê? Porque havia 4 coisas na arca que apontavam para a gloriosa presença do Senhor, como era importante para nossas vidas. A primeira coisa está na tampa, no propiciatório. Ela fala de remissão, ela fala de restauração. Na presença do Senhor, há restauração. Um dia, Deus resolveu criar as coisas. A Bíblia nos diz que Deus é amor. Mas como é que pode Deus, sendo amor, existir sozinho? Para alguém desenvolver o amor é necessário que exista um objeto para que ele manifeste o amor para esse objeto.
Mas a Bíblia nos diz que Deus, que existe desde toda a eternidade, houve um momento em que só Ele existia. Então como é que um ser que é único pode ser amor em sua essência, se não existem outras coisas ou seres para os quais Ele possa manifestar o seu amor, para que o amor seja desenvolvido? A doutrina bíblica da Trindade explica isso. Não é uma unidade absoluta. Deus é um só, mas Ele não é uma unidade absoluta. Nele coexistem três pessoas distintas, por mais que a nossa mente humana não consiga compreender isso: Pai, Filho e Espírito Santo, de maneira que Deus não vivia numa solidão eterna. Ele era uma comunhão perfeita. Ele vivia em harmonia e amor perfeito dentro dele. Mas justamente por ele ser amor, por ele transbordar amor, ele resolveu então criar outros seres. E muito provavelmente a sua primeira criação são aqueles seres que são chamados de 24 anciãos. Há duas teorias sobre eles. Alguns acreditam que os 24 anciãos representam a igreja do Antigo Testamento e do Novo Testamento, 12 representando as 12 tribos de Israel e 12 representando os 12 apóstolos. Mas eu acho essa explicação um pouco artificiosa, embora respeito-a. O que eu acho que é muito mais provável é que esses 24 anciãos, como muitos expositores bíblicos acreditam, foram as primeiras criações de Deus. Eles são chamados de anciãos justamente porque eles foram os primeiros. Deus primeiro criou esses 24 seres, mas não satisfeito, Ele cria também os anjos e lhes dá o livre-arbítrio. E dentro do seu livre-arbítrio, um deles cai e leva consigo, como nós acreditamos por causa daquela passagem de Apocalipse que fala de um terço das estrelas do céu que cai, que ele leva um terço dos anjos do céu consigo. E Deus então condena esse um terço que cai, que se tornam demônios, liderados pelo diabo, e aqueles 2 terços que permanecem passam por uma santificação total, onde hoje é impossível que eles caiam. Mas Deus prossegue criando as coisas, e Ele cria agora o ser humano. E antes de criar o ser humano, Ele cria um universo para receber o ser humano. E isso demonstra o amor tremendo que Ele tem pelo ser humano. Deus, segundo a narrativa de Gênesis capítulo 1, Ele começa criando a luz. Ele diz: haja luz, e a luz surge. E Ele vai criando também o mar, a terra, os animais. E é interessante que à medida que Ele vai falando, as coisas vão surgindo. Tudo que vai sendo criado, tudo que vai sendo formado apenas pela declaração de Deus, pela palavra. Ele diz: haja, surja, brote da terra, frutifique, apareçam animais no ar, na terra, no mar, e esses seres vão surgindo. Mas quando Ele vai criar o homem, Ele faz algo totalmente diferente. Ele poderia muito bem dizer, como fez nos casos anteriores: surja o ser humano assim e assim. Mas não é isso que Ele faz. Ele, como um artista, pega o pó da terra e faz uma obra de arte, com todo cuidado. E quando Ele termina aquela obra de arte, Ele coloca algo dentro dele, dentro daquela obra de arte. Ele não fez isso com nenhuma outra criação. Ele soprou e aquela criação foi feita alma vivente. E Deus lhe deu um livre-arbítrio. E por que Deus criou o ser humano livre, se Ele sabia que o homem poderia cair, assim como aconteceu com os anjos? Por quê? Porque Deus quer, quis e sempre desejará ser adorado de coração. Deus quer ter um relacionamento com suas criaturas. Deus não quer ser adorado mecanicamente, roboticamente, maquinalmente, sem ser por espontaneidade. Não, Ele quer ser adorado de coração. Então Ele cria seres livres, mas Ele sabe que criando seres livres haveria a possibilidade de esses seres caírem. E Ele, na sua onisciência e presciência, sabia que isso ia acontecer. Mas mesmo assim, Ele cria esses seres livres. Mas Ele prepara um plano de salvação para a queda do homem. De maneira que Jesus é o Cordeiro de Deus imolado antes da fundação do mundo. Ou seja, antes de Deus dizer haja luz, Ele já havia dito haja cruz. Ele não foi pego de surpresa, Ele preparou um plano de salvação. E quando o homem caiu, Ele já ali anunciou como seria o seu plano de salvação. Deus mesmo encarnou. Você já parou para pensar nisso, no amor tremendo dEle? Ele fez algo que Ele não fez com os anjos. Ele não deu segunda alternativa para aqueles que caíram, mas para os seres humanos, sua obra-prima,
Ele deu uma segunda chance. Mais do que isso, Ele mesmo se fez homem. Ele encarnou. Jesus é Deus tabernaculando conosco, é Deus suando o nosso suor, é Deus pisando o nosso chão, é Deus comendo o que nós comemos. E Ele encarna Jesus, a segunda pessoa da Trindade. E Ele encarna não apenas para nos dizer como nós devemos viver, mas para morrer por mim e por você. Porque todos nós somos pecadores. Adão reproduziu descendentes conforme a sua imagem. Todos nós nascemos com a tendência natural para o pecado. Todos nós somos pecadores. E as nossas boas obras não podem apagar a nossa culpa. Elas são nada mais do que obrigação nossa. Nenhum homem poderia morrer em favor dos demais. No máximo ele morreria por sua própria culpa. Então Deus encarna, se faz homem, e na sua boca não se achou dolo, nem na sua vida engano algum. E Ele sobe ao madeiro. Para quê? Para ser propiciação por mim e por você. Ele sobe ao madeiro e, pendurado entre os céus e a terra, derrama o sangue do seu amor. O sangue de Deus é derramado, vertido, borrifado na cruz do Calvário. E hoje, quem se apropria do sacrifício de Cristo para a sua vida, quem acredita no sacrifício de Cristo, que Ele morreu em nosso lugar, é um sacrifício vicário, que significa substitutivo. Ele morreu em nosso lugar. Quem aceita o que Jesus fez por si, tem o seu débito de culpa na contabilidade do cosmos quitado. Não importa quem você seja. Você pode ser uma prostituta, você pode ser um ladrão, você pode ser um pedófilo, você pode ser um assassino, você pode ser um pária da sociedade, você pode ser um marginal, você pode ser o que for. Mas se você acreditar nele, se você se aproximar dele arrependido de seus pecados, se você se jogar nos seus braços arrependidos nessa noite, ele vai lavar você no seu sangue, ele vai purificar você, ele vai encher você de vida, vai escrever seu nome no livro da vida, vai te revestir de graça e de dons, e você vai ter o seu passaporte garantido para a vida eterna com Deus. Porque Deus é graça, Deus é amor. E Jesus escreveu com seu sangue nos umbrais da eternidade essa mensagem: Deus é amor e ninguém a apagará. Quem louva a Deus pelo seu amor essa noite, levante a sua mão e dê um brado de glória a Deus, aleluia. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Na presença de Jesus, na presença de Deus, há restauração. Você vale muito para Deus. Você não vale um tomate podre estourado no fim da feira. Você vale o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Não importa o que digam de você. O que importa essencialmente não é o que os outros dizem que você é, nem é o que você acha que você é o que Deus diz que você é. Ele diz: você é pecador, mas você também é alvo do meu amor. Se você crer, se você se lançar nos meus braços, há restauração nessa noite para você, há transformação para você nessa noite, neste lugar, há libertação para a tua vida neste lugar, nesta noite. Porque Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Mas não só isso havia na arca. Na arca também havia um pote de ouro, trazendo um homer de maná. O homer é pouco mais de 2 litros, quase 3 litros. Havia um pouco de maná ali. E o que isso fala para a gente? O maná, segundo o Êxodo capítulo número 16, foi algo miraculoso que Deus mandou. Não tem paralelo na história. O maná, ele era como a semente do coentro. E ele, pela manhã, na hora do orvalho, ele caía sobre a terra. E era como se fosse aquela camada de geada fina. E o povo tomava aquilo ali e comia. E aquilo era doce na sua boca. E o povo ficava impressionado com isso, de maneira que recebeu o nome de maná, que significa: o que é isso? Eles não sabiam o que era, mas era algo extraordinário. O que é que o maná fala para a gente? O maná fala de provisão. Repita comigo: provisão. Ou seja, na presença de Deus, a propiciação. E na presença de Deus, também a provisão. Na presença de Deus, a provisão. Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará.
Às vezes a gente lê esse versículo e ele parece absurdo, porque quando a gente lê ele, olhando para a nossa vida em algumas circunstâncias, parece contraditório o que o salmista Davi está dizendo. Porque você está vivendo no centro da vontade de Deus, você está fazendo a vontade de Deus, e apesar disso, te falta tanta coisa que você gostaria que estivesse ali na sua vida. Será que houve uma contradição do salmista? Não. É porque nós tendemos a ler a Bíblia muitas vezes apenas na nossa ótica humana. Esquecemos de ler a Bíblia na ótica divina. Quando o salmista Davi diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ele está dizendo, não vai faltar absolutamente nada que, segundo a ótica de Deus, que é perfeita, é necessária para a sua vida. Porque nem sempre aquilo que nós queremos é aquilo que nós precisamos. Às vezes aquilo que nós precisamos é exatamente aquilo que nós não queremos. O que o salmista Davi está dizendo para você é o seguinte: se o Senhor é teu pastor, não vai faltar absolutamente nada daquilo que você precisa. Não vai faltar alegria, mas também não vai faltar momentos de tristeza se necessário. Não vai faltar porta aberta, mas não vai faltar porta fechada também. Não vai faltar cura, mas também não vai faltar enfermidade. Não vai faltar festa, mas também não vai faltar perseguição. Não vai faltar absolutamente nada que seja necessário para o teu crescimento espiritual. Nada, absolutamente nada vai faltar. Não adianta você procurar algum versículo da Bíblia que diga que Deus vai fazer tudo o que você quer se você for fiel a Ele, porque não existe. Eu posso enumerar vários exemplos aqui. Deixe-me citar mais dois. Filipenses capítulo 4, versículo de número 19. O que é que está escrito lá? O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Quem lê esse versículo de primeiro imagina, Deus está dizendo aí que Ele vai suprir tudo aquilo que eu preciso, Ele vai me dar tudo aquilo que eu quero, portanto. É isso que Ele está dizendo? Não. O texto diz, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas, todas as vossas, todas as vossas, todas as vossas. Deus não supre caprichos, Deus supre necessidades. Se o que você está pedindo a Deus não está aliançado com a vontade dEle, segundo a primeira epístola de João, capítulo 5, versículo de número 14, Ele não vai conceder a você. Agora, se está dentro da vontade de Deus, vem para a tua mão, arrastado, rebocado, empurrado, forçado, mas vem, porque Deus vela pela sua palavra para fazer cumprir. Deus é provisão, e às vezes a provisão dEle é esquisita para a gente. Assim como o maná, de maneira que às vezes quando ele age a gente se pergunta, o que é isso? A Bíblia nos diz em João capítulo de número 6 que Jesus, depois de multiplicar pães e peixes, ele despediu os seus discípulos num barco para eles atravessarem o mar da Galileia, também chamado de mar de Tiberíades, para o outro lado, enquanto ele estaria no monte orando. Mas de madrugada houve uma tempestade, e mesmo muitos dos seus discípulos, sendo homens acostumados com o mar, eles não conseguiram resistir à tempestade, já estavam sossobrando, afundando, naufragando. Então começaram a clamar desesperadamente, desesperados. E Jesus, orando lá no alto do monte, viu a necessidade deles e desceu o monte. Em vez de pegar o barquinho que eles tinham deixado na margem para seguir após ele tomou o caminho mais rápido. Ele foi, como descreveu o poeta falecido, o saudoso Joia Júnior, claro como o resplendor balsâmico do luar, leve como a virtude andando sobre o mar. E Jesus foi ao encontro deles. Mas qual foi a reação deles? Eles estavam clamando por socorro, eles estavam clamando por ajuda, eles estavam clamando por salvação. Mas quando a resposta está indo ao encontro deles, eles, em vez de celebrarem, em vez de festejarem, eles empalidecem de medo e ficam mais desesperados ainda e começam a gritar aflitos, porque na cabeça deles, se fosse Jesus, tinha vindo do barco. O barquinho que eles deixaram lá na margem, como veio andando sobre o mar, então não pode ser Jesus, só pode ser um fantasma para perturbar os nossos últimos instantes sobre a face da terra. E eles começaram a clamar desesperados. E às vezes isso ainda ocorre nos dias de hoje.
Deus começa a agir em sua vida, você clama pela provisão de Deus, você está na presença dele e pede a provisão dele, e ele age em teu favor. Mas porque Deus não age da forma que você espera, porque Deus não atua da forma que você está esperando, porque ele não vem no barquinho que você deixou na margem, porque ele não vem do jeito que você idealizou, imaginou, arquitetou, porque ele não veio do jeito que você queria que ele viesse, você imagina, não é ele, não é a vitória chegando, é o pior que está acontecendo. Mas nessa noite, o Espírito Santo de Deus tem plena liberdade para tomar os meus lábios, para dar a mesma resposta que Jesus deu aos seus discípulos a você nessa noite. Não tema, você não está entendendo nada, mas sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. É ele que está vindo ao teu encontro. Você não sabe como pode ser. Parece que está tudo de cabeça para baixo, mas é ele. Meu irmão, minha irmã, se você está no centro da vontade de Deus, descanse, confie, tranquilize-se. Se você está na contramão da vontade divina, pode tudo estar dando certo, mas no fim vai dar tudo errado. Mas se você está no centro da vontade divina, pode o cenário à tua volta ser absolutamente desmotivador, pode o chão sair debaixo dos teus pés, pode um terremoto balançar e destruir tudo, e tudo vir abaixo, mas você vai continuar de pé. No fim vai dar tudo certo, em nome de Jesus de Nazaré. Você vai atravessar, vai chegar do outro lado para cantar o hino da vitória, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Se você crê nisso, mais uma vez, porque é para ele, levante as duas mãos e dê um brado de mais do que vencedor. Quando a providência vem, a gente exclama muitas vezes: o que é isso? Mas Jesus, Deus, não é só provisão no sentido material, ele é provisão também no sentido espiritual. Depois que Jesus acalma aquela tempestade, no mesmo capítulo 6 do Evangelho de João, quando ele chega do outro lado com seus discípulos, e é interessante que quando Jesus entra no barco, o texto bíblico diz que eles chegaram rapidamente do outro lado. A viagem encurtou, foi rápida. Mas quando eles chegaram lá, quem é que estava do outro lado esperando eles? A mesma multidão que tinha recebido o benefício da multiplicação de pães e peixes. E quando Jesus olha para aquela multidão, ele não fica feliz. Ele diz: vocês não estão aqui por causa dos sinais que eu fiz, mas por causa dos pães que eu multipliquei e saciou vocês. Saciaram vocês. Vocês não estão aqui por outra coisa senão por causa do pão de cevada. E Jesus acrescenta: vocês não devem trabalhar pelo pão que perece, vocês devem acima de tudo trabalhar pelo pão do céu que permanece. E aí aqueles homens dizem: mas Senhor, como nós vamos executar as obras de Deus se temos que trabalhar para as coisas espirituais? E ele diz: começando a crer em mim. Se vocês começarem a crer em mim, então vocês vão começar a executar as obras de Deus. E eles respondem: mas como vamos crer em ti, se não há sinais como aquele que nós vimos lá na época de Moisés, um pão que veio do céu? O pão que tu nos desse foi um pão material, mas aquele foi um pão que veio do céu, que Moisés nos deu. Aí Jesus responde: para começar, não foi Moisés que deu o pão, quem deu o pão foi o Pai. E outra coisa, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vocês estão atrás do pão de cevada, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. O pão de cevada você vai comer e depois vai morrer, mas quem comer do pão do céu vai viver para todo sempre. Aleluia, 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 aleluia. Tem tanta gente que segue Jesus só por causa dos milagres que ele faz. Eles estão atrás apenas da bênção de Deus e não do Deus da bênção. Meu irmão e minha irmã, Deus nos livre disso. O Deus da bênção tem que estar na frente da bênção de Deus. O texto bíblico de Marcos capítulo 16 não diz que os crentes correrão atrás de milagres, de sinais, mas diz que os sinais seguirão aos que creem. Se você crê nele, se você é fiel a ele, se você valoriza ele, se você coloca ele em primeiro lugar na sua vida, então as demais coisas te serão acrescentadas. Vem milagre, vem cura, vem bênção, gigante vem abaixo, a porta se abre, caminhos onde não existe caminho surgem, e você celebra. Por quê? Porque Deus é primeiro na sua vida. Porque você coloca o pão do céu na frente do pão de cevada. Amém?
antes de dizer na oração do Pai Nosso, o pão nosso, a gente diz o quê? Pai Nosso. O Pai Nosso vem antes do pão nosso. Você pode dizer glória a Deus, aleluia, por isso? Escute, se Deus não estiver no primeiro lugar da sua vida, Ele não vai estar em lugar algum da sua vida. Não adianta dar a Deus o segundo lugar, porque segundo lugar não é do lugar de Deus. Qual o lugar de Deus? É o... Se Deus não estiver no primeiro lugar da sua vida, Ele não vai estar em lugar algum de sua vida. Mas se Deus estiver no primeiro lugar da sua vida, Ele não vai estar só no primeiro, Ele vai abençoar todas as demais áreas da sua vida. E mesmo aquela pessoa que é próspera materialmente, se não tem Jesus, não adianta. É uma prosperidade que no final lhe traz vazio e infelicidade. Porque quem não tem Jesus pode ter tudo, mas não tem nada. E quem tem Jesus pode não ter nada, mas tem tudo. Talvez você passe necessidades, talvez você passe tribulações, mas você pode dizer nessa noite que apesar de tudo isso, você é feliz, não tem lhe faltado nada que você realmente precise. O Senhor tem te sustentado até hoje. Você pode olhar para cima e dizer: até aqui me ajudou o Senhor. Se é verdade, então por que para Ele? Levante a sua mão e adore a Ele. Seja grato a Ele pelo que Ele tem feito na sua vida, porque Ele é fiel. Ele não engana ninguém. Aceitar Jesus não faz com que você deixe de ter aflições na vida. Ele disse: no mundo tereis aflições. O Salmo 34 diz: poucas são as aflições dos justos. Os justos quase não sofrem. O sofrimento é uma eventualidade da vida dos justos? Não. O que é que o salmista Davi disse? Muitas são as aflições dos justos. Mas ele não termina aí. Na sequência ele diz: mas o Senhor o livra de todas. Ou seja, em cada uma delas Deus está com você. E o que importa essencialmente não é quanto você tem na conta do banco. O que importa essencialmente não é se você tem um currículo invejável. O que importa essencialmente não é se você conhece pessoas influentes para fazerem lobby em teu favor. O que importa essencialmente é se Deus está com você. Deus está com você, Deus está com você, Deus está com você, Deus está com você. Então olha para cima e celebra a tua vitória, porque maior é o que está contigo. A presença dele na tua vida é a chancela, a garantia da tua vitória. Deus não nos garante uma viagem sem turbulência, mas Ele nos garante uma chegada em segurança. Vai balançar no percurso, mas você vai chegar lá em nome de Jesus de Nazaré. Quem pode dizer glória a Deus, aleluia, por isso nessa noite? Ele é a nossa provisão. Mas não havia só maná lá. Havia também o que? Havia a vara de Arão. E a vara de Arão fala de chamado, fala de capacitação. Você se lembra dessa história, Números capítulo de número 17? Estavam questionando Moisés e Arão, né? Os príncipes de Israel tomaram a frente, vieram 250 homens. E aí Moisés, orientado por Deus, fez o seguinte: eu quero que o príncipe de cada tribo, o principal de cada tribo, venha aqui e traga um bordão. Era geralmente uma vara de amendoeira que era usada para bordão. Era usada inclusive muito pelos pastores no campo, de maneira que aquilo era um símbolo de liderança. E ele pegou as varas de cada um e disse: vamos deixar lá diante do testemunho, lá no Santo dos Santos. E a vara que florescer e frutificar é a vara da pessoa que Deus chamou, que Deus capacitou para ser líder espiritual, sacerdote do povo. Arão estava representando os levitas e os outros príncipes das demais tribos de Israel. E o que foi que aconteceu? Depois, quando foram olhar as varas, somente a vara de Arão brotou e frutificou. Ou seja, na presença de Deus, há chamado, a vocação e a capacitação. Veja, essa vara de amendoeira não floresceu e frutificou ligada ao caule, à seiva da árvore, não. A vara tinha sido arrancada, estava seca, ressequida.
E mesmo não estando ligada à seiva da árvore, ela conseguiu brotar, florescer e frutificar. Não foi de forma natural, foi de forma sobrenatural. Você está entendendo o que Deus está falando para você nessa noite? Na presença de Deus há capacitação. Quando os recursos da terra falharem, os do céu estarão à tua disposição. Mas eu não tenho, eu não posso, eu não sou, eu não sei fazer. Eu sou uma vara que está arrancada do caule, que está arrancada do tronco, sem seiva, ressequida. Eu não sou nada. Mas meu irmão, minha irmã, você vai brotar e vai frutificar, vai florescer e frutificar, não com a seiva natural, vai ser com a seiva de Deus. É Ele que te capacita. Deus não chama capacitados, Deus capacita aqueles a quem Ele chama. Aleluia, aleluia, aleluia. Se você crê nele, se você é chamado por Ele, então confie. Deus vai exaltar você, Deus vai honrar você, Deus vai fazer com que o teu ministério seja abençoado. Mas para isso, seja fiel, seja fiel, seja fiel. Confie nele, acredite nele, e Ele vai fazer você brotar, florescer e frutificar para a honra e glória dele. Amém? Deixe-me encurtar aqui. Vamos pular logo para a terceira e última parte. A quarta parte, na verdade, porque o propiciatório foi a primeira, e agora vamos falar do quarto e último elemento, que fala do que a presença de Deus pode proporcionar para a gente. As tábuas da lei, contendo os 10 mandamentos, as tábuas do testemunho, elas falam do quê? Da palavra de Deus. Elas falam da orientação de Deus. Ou seja, na presença de Deus há, vamos recapitular, restauração. Repita comigo, restauração. Na presença de Deus há provisão. Repita comigo, provisão. Na presença de Deus há capacitação. E na presença de Deus há orientação. Somente na presença de Deus você tem tudo isso de forma perfeita para a sua vida. Orientação, palavra de Deus. O tema que foi proposto para mim pregar nessa noite, para eu pregar nessa noite, foi sola scriptura, somente as escrituras. Eu quero fechar justamente falando sobre a palavra de Deus. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Tudo aquilo que você precisa para o teu crescimento e desenvolvimento espirituais está aqui na palavra de Deus. Muitos morreram na história por causa dessa palavra. E quantas vezes nós vemos em muitos cultos e muitos lugares as pessoas desprestigiando a palavra de Deus. As pessoas não se debruçam mais sobre o texto sagrado para lê-lo e para aprender e aprender dele tudo aquilo que precisam para o seu crescimento espiritual. Muita gente, inclusive hoje em dia, até se aproxima da palavra de Deus, mas mais para reforçar alguma convicção teológica, mais para poder participar de algum debate teológico, e não mais para alimentar a sua alma, que é o essencial. Eu não devo ir, como pregador que sou, à palavra de Deus apenas para fazer um sermão, para preparar uma mensagem. Eu tenho que ir para a palavra de Deus, antes de tudo, para alimentar a minha alma, porque é ela que me alimenta, é ela que me sustenta, é ela que me fortalece. O missionário finlandês Lars-Erik Baxter, Rico Baxter, como era mais conhecido, morreu no ano de 1999. Eu fiz inclusive a matéria especial de 4 páginas do jornal Mensageiro da Paz sobre o falecimento dele. E eu me lembro que um ano antes ele deu a sua última entrevista, um ano antes ou 2 anos antes, a um periódico da CPAD que foi revista Obreiro. E naquela entrevista só teve um momento em que ele se emocionou, em que ele chorou. Foi quando foi feita a última pergunta a ele. A última pergunta é: que conselho você dá aos jovens obreiros, aqueles que estão começando agora no ministério? Foi o único momento da entrevista que o pastor Eurico, missionário Eurico, chorou. Ele cerrou seus punhos e com lágrimas quentes e grossas rolando pelo canto dos seus olhos, com a voz embargada, ele disse: amem a palavra de Deus, sejam apaixonados pela palavra de Deus.
Estamos comemorando 500 anos da reforma. E meu irmão, minha irmã, essencialmente a reforma nada mais foi do que uma valorização, um retorno à palavra de Deus. Não há avivamento sem palavra. Salmo 119 diz: vivifica no Senhor conforme a tua palavra, pela palavra. Nos tempos de Uda, de Josias, de Esdras, o avivamento veio pela palavra. Durante a história da igreja, o avivamento veio através da palavra. A reforma protestante foi um avivamento através da palavra. Muitos morreram por amor a essa palavra. Então, meu irmão, minha irmã, ame essa palavra. Você quer ser feliz? Você quer ser bem-sucedido na sua vida? Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, cujas folhas não caem, dá fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, ó Senhor. Então, meu irmão, pregue a palavra, viva a palavra, encarne a palavra, coma a palavra, beba a palavra, ame a palavra, mergulhe na palavra, oh, deslize na palavra, abrace a palavra, se agasalhe na palavra. Porque se você fizer isso, haverá cura, haverá milagre, haverá restauração, haverá fortaleza. Gigantes vão se tornar tapetes, muralhas vão virar carpetes para você passar por cima. Você vai viver uma vida vitoriosa, porque há poder na palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa. Lutero estava pregando o retorno à palavra. Naquela época, a tradição estava acima da palavra. E aquilo trouxe um rebuliço enorme. E fizeram na Alemanha a chamada dieta de Worms, no ano de 1521. O que era a dieta? A dieta era uma assembleia de nobres. Os príncipes de cada cidade se reuniam em assembleia, que era convocada pelo imperador do Sacro Império Romano Germânico, que era Carlos V na época. Foi ele que convocou essa assembleia, que durou 5 meses, de janeiro a maio de 1521. E um dos temas principais a ser tratado era o caso Lutero, o que Lutero estava ensinando. E ele foi convocado para ir. E ele teve medo de ir porque 100 anos antes, João Hus foi chamado para uma assembleia assim. Deram a ele um salvo-conduto, mas mesmo assim ele acabou sendo morto lá. Retiraram o salvo-conduto dele, e ele foi condenado e foi executado, jogado numa fogueira. E é interessante que quando ele morre, ele diz: vocês podem matar o ganso, Hus na língua dele significa ganso, mas daqui de 100 anos Deus levantará um cisne que vocês não poderão calar. 102 anos depois, Lutero está fixando nas portas da igreja de Wittenberg as suas 95 teses e dando início à reforma protestante. E aí disseram para Lutero: Lutero, é verdade que te deram um salvo-conduto também, mas lembre-se do que aconteceu há pouco mais de 100 anos com João Hus. Deram a ele um salvo-conduto também, e ele, quando chegou lá, tiraram o salvo-conduto dele, condenaram ele, mataram ele. Pode acontecer isso com você também. E Lutero balançou: será que eu vou, será que eu não vou? E ele então foi orar. Ele foi orar, e Deus falou no seu coração para ele ir. E ele foi ler a palavra, e o texto que Deus lhe deu foi o Salmo 46. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. E foi inspirado no Salmo 46 que ele escreveu, sua obra-prima entre os hinos que ele compôs, Einflussbach, ou seja, Castelo Forte. Ele compôs exatamente quando ele estava se preparando espiritualmente e intelectualmente para se apresentar na dieta de Worms. E depois de Deus lhe dar esse hino e falar com ele, ele subiu numa carroça e foi a caminho de Worms. E no meio do caminho ele parava, porque em todas as cidades por onde ele passava havia pessoas que queriam ouvi-lo. Ouvir o homem que desafiou o Papa em nome das Escrituras, colocando as Escrituras acima da tradição. E ele tinha que parar em cada cidade no meio do caminho para pregar. E cada cidade por onde ele passava fazia com que uma multidão se aglutinasse em torno dele em direção ao Worms. De maneira que no dia em que ele entrou em Worms, dizem os historiadores, que a comitiva, a multidão que entrou com ele, era maior
do que a multidão que entrou quando o próprio Carlos V, imperador do Sacro Império Romano Germânico, entrou em Worms para participar da dieta. E quando ele, acompanhado por aquela multidão, subindo Worms com aquela carroça, adentrou as portas da cidade, disseram para ele: você vai entrar? Ele disse: eu entrarei, ainda que cada telha de Worms seja um demônio, eu entrarei lá para proclamar a palavra de Deus. E ele entra na cidade. Quando ele adentra a cidade, ele canta com a multidão um hino que ele foi cantando durante o caminho por onde ele passava, o hino que ele compôs. Ele se levanta diante do perigo, diante da adversidade, sobre aquela carroça, com a multidão à sua volta, e com seus pulmões fortes ele canta: castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que morreu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, eles não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor, Satanás, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. E ele termina cantando: sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos a seu reino. Alabaxandarabacandarabassuribicandarabara, diribianturibiaxuribicandalabachurabacamanás, alabaxuribicandalabaxurabanás. Ele adentrou a dieta de Worms e foi ouvido, e se fixou na palavra, e disse aos seus acusadores: se vocês não me provarem segundo a razão, e acima de tudo segundo as Escrituras, que eu estou errado, eu não posso ir contra a minha consciência. A minha consciência está apegada à palavra de Deus. E quiseram matá-lo, mas um dos nobres resolveu sequestrá-lo. E ele então ficou escondido, e ali escondido, além de escrever alguns livros,
ele traduziu a Bíblia toda para o alemão na linguagem do povo, que é a Bíblia mais lida hoje da Alemanha. E depois que ele saiu de lá, fizeram de tudo para destruí-lo, acabar com ele. Mas ele morreu em 1546 de morte morrida. Nem mártir ele chegou a ser. Tentaram matar com ele, acabar com ele, mas ele descansou em paz com suas cãs na sua cama, porque o Senhor o guardou, o Senhor o preservou. E ele manteve a sua consciência fixada na palavra. A igreja hoje, nesse mundo pós-moderno que relativiza todas as coisas e que persegue aqueles que defendem verdade absoluta e ainda mais aquilo que diz a palavra de Deus, que é oprimir aqueles que defendem a verdade, mas que, como os reformadores e como os crentes do passado, nós digamos: importa obedecer a Deus e não aos homens. A minha consciência está apegada à palavra de Deus. Que nós sejamos conhecidos como no passado como os Bíblias. Que nós sejamos conhecidos como homens e mulheres da palavra. Que onde passemos alguém diga: ali vai um homem e uma mulher de Deus. Um homem e uma mulher que prega e vive a palavra de Deus. Porque essa palavra que liberta, essa palavra que transforma, essa palavra que dá vida. Você nessa noite pode levantar a sua Bíblia e dar um brado de glória a Deus, aleluia, pela palavra do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Somente as Escrituras, porque somente nela há a verdade e tudo o que nós precisamos. Eu gostaria de convidá-lo, se você puder, a se colocar de pé nesse momento. Aleluia. Eu gostaria de perguntar: quantas pessoas temos aqui que não são evangélicas ou já foram, mas por alguma razão estão afastadas dos caminhos do Senhor, da igreja? Eu gostaria de convidar você a tomar a decisão mais importante da sua vida, a sair do seu lugar e a vir até aqui à frente, entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Irmão ou irmã que está do lado dessa pessoa que não é evangélica, ou que já foi, mas está afastada, pergunte para ele e para ela: você quer vir para Jesus? Jesus falou ao teu coração nessa noite. Nele a restauração, nele a provisão, nele a capacitação, nele a orientação, nele a tudo que você precisa. Venha para ele, venha para ele e traga essa pessoa até aqui. Nós vamos orar por ela. Eu seria terrivelmente omisso se terminasse essa mensagem nessa noite e não fizesse esse convite. Tem alguém para Jesus? Criança, adolescente, moço, moça, senhor, senhora, ancião, anciã. Para as crianças ele diz: vinde a minhas criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Para os jovens ele diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e digas: não tenho neles contentamento. Para o ancião, anciã, a pessoa já com os cabelos encanecidos, embranquiçados, sentindo o peso dos anos sobre os seus ombros, ele diz: venha como você está, e você não permanecerá do mesmo jeito. Na velhice você dará frutos e serás viçoso, viçosa e florescente, assim diz o Senhor. Vem para Jesus, ainda há lugar. A porta da graça, da misericórdia, da grandeza de Deus está aberta em tua direção. Tem alguém para Jesus? Tem alguém para Jesus? Eu já vou devolver o microfone ao pastor, mas se tiver alguém, por favor, venha. Está vindo a primeira pessoa, Deus te abençoe. Onde está vindo a segunda pessoa para Jesus? Onde está? Jesus te chama, Jesus te convida. Não resista à voz do Espírito Santo que está falando ao seu coração. Você não pode sair daqui sem Jesus. Jesus te chama, 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 Jesus te chama. Eu persisto, eu insisto contigo, porque eu sei o risco que corre a tua alma longe de Deus. Você não pode sair daqui sem Jesus. Ele é a resposta, Ele é a saída. Jesus não é mais uma alternativa, Ele é a única esperança. Ele quer salvar a tua vida, Ele quer transformar a tua história. Tem mais alguém para Jesus? Por favor, pode vir. Sai do seu lugar, nós vamos orar por você. Temos uma criança também que veio para Jesus. Aleluia, então temos já 2 vidas para Jesus. Onde está a terceira vida para Jesus? Onde está? Venha, venha. Jesus te chama, Jesus te convida. Vem para Jesus, venha a Cristo. Venha a Cristo, Ele te atrai com o imã do seu amor. Você não pode sair daqui sem Jesus. Você não sabe se essa é a tua última oportunidade ou não. Não perca essa oportunidade, porque oportunidades não se perdem. A porta da graça está em sua direção. Você não sabe nem se é a última oportunidade. Ele te ama. Você não chegou aqui simplesmente porque você quis. O Espírito Santo de Deus te trouxe até aqui. Você não pode sair daqui sem Jesus. Você que está afastado, afastada da igreja, o Senhor falou contigo nessa noite, através dos louvores, através da palavra. Você não pode sair daqui. Venha, venha.
venha, você não pode sair daqui sem Jesus. Venha, venha para Jesus. Onde está mais uma vida para Jesus? Onde está? Onde está? Nós já vamos estar orando, mas se tiver mais alguém, por favor, venha. Nós vamos estar orando por você também. Venha para Jesus. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Jesus te chama, Jesus te convida, Ele quer te salvar. Irmão ou irmã, quem sabe Deus colocou você do lado dessa pessoa para ganhar essa pessoa para Jesus. Pergunte para ele e para ela se ela quer vir. Coloque a mão no ombro dele e dela e pergunte: você quer vir? Se quiser, eu vou com você. E se ela quiser vir, venha com ela até aqui à frente. Tem mais alguém para Jesus? Nós já vamos estar orando, mas se tiver mais alguém, por favor, venha para nós orarmos por você também. Jesus te chama, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer transformar a tua história. Tem mais alguém para Jesus? Tem mais alguém para Jesus? Venha, venha, venha. Um dia, um colega meu de infância, daqueles que infelizmente estão no Evangelho, mas o Evangelho não está nele, disse para mim: Silas, se eu não fosse crente eu faria isso, se eu não fosse crente eu faria aquilo, se eu não fosse crente eu agiria assim, agiria assado. E depois perguntou para mim: e você, se não fosse crente, o que é que você faria? Eu respondi de primeira, de bate pronto: eu aceitava Jesus, porque eu não consigo imaginar a minha vida longe dele. Aleluia, aleluia. Quem é aqui não se arrepende até hoje de ter aceitado Jesus? Levante a sua mão para o alto e dê um brado de glória a Deus, aleluia. Tem mais alguém para Jesus? Está chegando a terceira vida para Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Onde está a quarta vida para Jesus? Venha, venha, ainda há lugar. Hoje é noite de salvação neste lugar. Mais uma vez o inferno perde e o céu ganha. Aleluia. Tem mais alguém para Jesus? Quarta vida para Jesus? Pode vir, pode vir. Pode vir, pode vir para Jesus. Aleluia. Jesus te chama, Jesus te convida, Ele te chama, Ele quer te salvar. Vem para Jesus. Vocês que estão aceitando Jesus, peça perdão, feche os olhos, curve a cabeça. Jesus vai perdoar vocês e vai dar uma vida nova a vocês. Invoque o nome de Jesus, clame por Jesus agora, clame: Jesus me perdoa, Jesus me lava com teu sangue, Jesus me purifica, e o sangue de Cristo derramado na cruz vai te purificar de todo pecado. Pastor Carlos Gomes, invoca o nome de Jesus sobre estas vidas. Feche os seus olhos, irmãos, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, louvamos o teu nome, te adoramos na beleza da tua santidade por tudo quanto foi tratado aqui nesta noite. Estende a tua mão poderosamente sobre estas vidas, para que sejam salvas para a tua glória, Senhor. Escreve o seu nome no livro da vida, que eles saiam deste lugar com a certeza no seu coração de que estão salvos pela graça e pela misericórdia de Deus. Senhor, agora nos ajuda, nós te pedimos, guarda o teu povo, Senhor, que vai regressar aos seus lares, na proteção do sangue precioso de Jesus. Tudo te pedimos e te agradecemos hoje e para sempre. Todo o povo de Deus diz amém. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O Senhor guardará a tua entrada e tua saída. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para sempre.